Olá, tudo bem com vocês? Antes de mais, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar na Semana Pedagógica Moonshot 2023. Para mim é uma honra fazer parte do programa, estar aqui na trilha Geniale. Eu sou Fernanda Campos, eu sou doutora em educação, eu sou designer instrucional e hoje venho aqui falar com vocês como que o Geniale pode ser uma mão na roda para os designers instrucionais. Isso porque vocês vão ver durante a minha apresentação que o Geniali tem múltiplas funções e ele pode ajudar muito os designers instrucionais construírem objetos de aprendizagem ou diversos outros materiais para serem aplicados em contexto de aprendizagem, seja no ensino presencial, no ensino à distância, no ensino híbrido e até também é, no, em corporações, tá bem? Então, esse é meu título. Essa sou eu e vamos lá. Então, quais que serão os temas da nossa conversa hoje? Primeiro, a gente precisa entender o que é o Geniali. Depois, nós vamos entender o que são os DIs, ou os designers instrucionais. E, se eu sou DI, como que eu posso utilizar o Geniali? E depois, eu vou contar para vocês como que eu tenho utilizado o Geniali no meu dia a dia de trabalho. Vamos lá? Então, vamos começar entendendo o que é o Geniali. O Geniali, pessoal, para quem nunca teve acesso a essa ferramenta, a essa plataforma, é uma plataforma incrível e de múltiplas possibilidades, e que tem um objetivo principal de criar conteúdos interativos e animados, e, como eu disse, oferece uma gama de possibilidades para a criação de ferramentas de ensino. E não é só do ensino básico, percorre todos os níveis de ensino e também várias modalidades, né? Presencial, online, híbrida e também para quem quiser aplicar em esferas corporativas. Então vamos lá. O Geniali, a gente consegue fazer apresentações e dentro, quando você entra no site, é, você consegue encontrar inspirações para poder não partir do zero, mas ter de onde criar. Então, nessa apresentação aqui que eu criei para vocês, eu coloquei aqui os vários modelos, né, as várias possibilidades que a gente tem para utilizar o Geniali, e a cada vez que você clica nessa caixinha, você encontra um exemplo de como isso pode ser aplicado para o seu contexto de aprendizagem. Então, temos aqui, esse é um modelo de gamificação, temos também a possibilidade de fazer apresentações, infográficos, imagens interativas, vídeos, guias, Learning Experience, que na verdade é um dos que eu mais utilizo para criar os objetos de aprendizagem, e Personal Branding, que você pode criar o seu currículo, o seu portfólio, e também criar conteúdos para as redes sociais. Então, eu vou mostrar aqui uma imagem, essa de imagens interativas, para vocês entenderem um pouco o que eu estou falando. Então, essa é uma imagem, né, estática, mas que aqui, nesses pontos, né, nesses pontos de interação, nesses recursos interativos, nós conseguimos clicar e acessar a mais informações. Opa. Foi aqui para um link, certo? Mas a ideia é vocês verem que nós conseguimos, então, colocar múltiplas possibilidades de conteúdo nessa interação, seja vídeo, seja link, seja imagem, seja texto. E esse é um exemplo. Então, se você ainda não conhece o Geniali, eu te aconselho fortemente a entrar no site do Geniali e explorar todas as possibilidades que tem. Existem também alguns vídeos, algumas tutoriais no YouTube ou em outros canais, que várias pessoas também já ensinam a utilizar o Geniali. Eu acho bastante intuitivo, mas isso é uma questão de ponto de vista, né? Porque eu já tenho uma literacia digital um pouco avançada, eu achei bastante intuitivo, mas tudo depende também do seu nível de literacia em relação ao uso de tecnologias da informação e da comunicação. Mas, como já existem esses modelos prontos, eu acredito que fica muito mais fácil. Por exemplo,
Esse aqui é um guia que você pode utilizar o template e colocar o conteúdo que você deseja. Isso já ajuda bastante, certo? Então, vamos lá. Agora que a gente já entendeu o que é o Geniali e quais as possibilidades que ele pode oferecer, vamos entender, então, quem são os designers instrucionais. Eu disse para vocês no começo da minha apresentação que atualmente eu atuo como designer instrucional. Mas, vejamos. Essa primeira imagem aqui é o que a minha mãe acha que eu faço, que eu estou aqui trabalhando com formação. Essa segunda imagem, que é uma pessoa manuseando ali várias coisas, é o que a sociedade acha que eu faço, certo? Assim, trabalhando com design de modo geral, porque normalmente a gente sempre tem que explicar o que é design instrucional, porque as pessoas acham que é só designer mesmo, designer gráfico, muitas vezes as pessoas associam isso. Depois, na terceira imagem, tem uma pessoa aqui com a mente mirabolante, que é os clientes, né? O que os clientes acham que eu faço. Na quarta imagem, desculpa, tem uma pessoa sentada aqui na janela, com fone de ouvido na frente do computador, né? O que o meu chefe acha que eu faço, fazendo o meu trabalho assim, né? Com o pé nas costas. Na quinta imagem, tem uma pessoa com a janela aberta, voando, o que eu acho que eu faço, né? Que eu crio experiências de aprendizagem incríveis. E, por fim, a última imagem, a sexta imagem, é uma mulher segurando o telefone com 1000 coisas na mão e que é o que eu realmente faço. Porque, na verdade, como a gente vai ver nos slides a seguir, os designers instrucionais, eles têm muitas funções, eles podem desenvolver muitas tarefas e eles também têm que ter múltiplas competências. Mas que, no final das contas, a gente faz muito mais do que está naquele checklist de coisas a fazer. Então, aqui tem uma definição que foi retirada, né, da definição mesmo do critério trabalhista do Brasil, do que vem a ser o design instrucional. Então, eu destaquei aqui 3 pontos principais, que os designers instrucionais são aqueles que desenvolvem projetos de design instrucional, que tem método, que tem perspectiva, tem uma série de modelos que, no seu trabalho, na sua linha, você vai escolher qual você vai atuar. Mas esse designer, então, eles vão implementar, avaliar, coordenar e planejar o desenvolvimento de projetos pedagógicos e instrucionais nas várias modalidades de ensino e depois da pandemia também, foi chegando também a vários níveis de ensino, né? A gente sabe que o mercado de design institucional está bastante aquecido. Depois, também vai aplicar metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. E vai atuar, pode ser em cursos acadêmicos ou corporativos, e acompanhar também e avaliar os processos educacionais. Então, o que fica claro para a gente? Que o designer instrucional, ele é uma pessoa que ele vai trabalhar com projetos educativos, né, atuando em diversas funções. Tem vários níveis também de design instrucional, tem o design instrucional júnior, que está em começo de carreira, e vai realizar tarefas mais básicas, né, mais de adaptação de conteúdo. Depois tem o designer pleno, que já vai avançando nas tarefas que ele pode realizar, e depois tem o designer sênior, né, que vai mesmo coordenar projetos, vai atuar de forma mais efetiva nos projetos que ele atua. Então, a gente também tem essa perspectiva sobre quem é esse profissional. Mas também é uma profissão muito recente, né? Não tem mais do que 20 anos, e surge justamente aí nesse contexto, sobretudo, essa profissão se destaca com o avanço também do ensino à distância no Brasil e em outras partes do mundo. Mas há quem diga, né, que a história ela remonta da Segunda Guerra Mundial, mas também tem outros materiais que vão retomar mesmo ao início do século XX, com a perspectiva mesmo de criar experiências de sala de aula, pensar no estudante, com foco no estudante, como que esse estudante vai aprender da melhor forma. A história é longa, esse não é o foco da minha palestra, mas também vocês podem me procurar por as minhas redes e a gente pode conversar mais sobre isso. Mas, então,
Continuando aqui sobre as competências do designer instrucional, nos tempos de hoje, a gente tem aqui pelo menos 13 competências, tá? Que aqui é uma metalinguagem, né, que eu estou falando de Geniali, também aproveitando das suas ferramentas. A primeira competência seria de ter boa redação e capacidade de revisar textos, de se atualizar quanto às teorias e práticas educacionais com as novas tecnologias, porque, gente, o designer educacional, quer dizer, várias profissões, né? Mas o designer educacional, ele tem que estar sempre atento às novidades, às teorias, às tecnologias, porque, como vocês estão vendo, são muitas competências que é preciso ter. Logo, assim, a gente precisa estar sempre atento a essas novidades. Como são várias frentes, a gente tem mesmo que estar bem atento. Depois analisar as necessidades e características de contexto de aprendizagem, né? Se é um curso online, quanto tempo que é esse curso, quais as ferramentas disponíveis, né? São questões que a gente faz numa fase de análise, né? Analisar o perfil do público de aprendizes. Então, qual que é o material que eu vou utilizar para educação infantil? Qual que é o material que eu vou utilizar para umas crianças ali de 10 anos? Ou se é ensino superior, ou é corporativo, ou é um pessoal que não tem tanta literacia informática. Como que eu posso fazer, criar conteúdos mais fáceis e apelativos para quem não tem tanta literacia? Enfim. Mapear objetivos de aprendizagem, suas características e selecionar estratégias didáticas adequadas à sua promoção. Essa questão dos objetivos, ela é bem importante, porque a gente precisa definir bem os objetivos para criar bem as atividades e depois também conseguir avaliar, né, qual que foi o nível de aprendizagem. Planejar soluções de aprendizagem, cursos, materiais didáticos, atividades por meio de diferentes mídias, tecnologias e metodologias. E é aqui que o Geniali vai nos ajudar e muito, tá? Não esqueçam dessa informação que a gente vai voltar nela. Gerenciar equipes multiprofissionais, isso já, né, numa etapa de designer sênior mais avançado, revisar e atualizar materiais didáticos, acompanhar processos de implementação de projetos educacionais. Então, normalmente, quando a gente trabalha com design instrucional, a gente acompanha todo o processo, né? Desde a demanda do cliente, das reuniões, do que o cliente deseja, depois de pensar quais que são essas melhores estratégias, levando em consideração todos aqueles outros pontos que nós já falamos anteriormente, e depois acompanhar também como que esses, né, os formandos, os alunos serão matriculados, quem, né, que acompanhou ou não. Enfim, e depois, ao final, também ver, né, fazer um inquérito de satisfação para ver o que foi útil ou não e o que pode melhorar para outras ofertas. Avaliar os resultados dos projetos implementados, que era o que eu estava dizendo antes também, né? Então, a partir de um inquérito de satisfação e também de perceber os níveis de aprendizagem, a gente consegue avaliar os resultados, ver o que funcionou ou não e melhorar em próximas ofertas. Validar materiais e rumos de projeto junto aos clientes, né? O que vai ser útil ou não, o que serve ou não para aquele público, identificar problemas éticos e legais em projetos educacionais. O que a gente tem que tomar cuidado, sobretudo, é que a questão de acessibilidade, né, para as pessoas com deficiência, com os múltiplos tipos de deficiência, né, que existem, e também com as questões de direitos autorais, de uso de imagem, de quem que são os materiais que a gente está utilizando, né? Conhecer, adaptar e criar modelos de design instrucional para os processos de trabalhos em instituições. Então, isso assim, são 13, mas eu colocava 3 pontinhos aqui, porque eu acho que tem mais coisa dependendo do ambiente e do espaço que você trabalha. No ambiente, no espaço que eu trabalho, eu ainda poderia colocar mais algumas, porque a gente está sempre fazendo novas tarefas que nem sempre estão dentro dessas demandas. Mas essas que são, que foram, né, delimitadas por um Instituto de Design Institucional internacional e que delimitou essas estratégias. Bem, então agora a gente já entendeu o que é o Geniali, a gente já entendeu o que é o design institucional, e agora eu quero saber, eu sou designer institucional, e para que eu posso usar o Geniali? Então, vamos lá. E aí,
praticamente, a gente vai voltar para aquele primeiro slide que eu tinha mostrado para vocês sobre o que é o Geniali, mas também acrescentei aqui outras funções do que como a gente pode utilizar o Geniali sendo designer instrucional. Então, ao ser designer instrucional de uma instituição, eu posso utilizar os vários recursos de Geniali, e aí daquele ponto 6 que eu tinha falado antes, de produção dos materiais didáticos, o Geniali ele vai servir como uma luva, e ele vai ser uma mão na roda para a gente. Porque como o Geniali tem já alguns templates, a gente pode utilizar esses templates, mas utilizar também a nossa maneira. Eu lembro de umas primeiras reuniões que eu tive com a equipe de Geniali, quando eles me convidaram para ser embaixadora de Geniali, o que eles diziam muito era: Geniali é uma questão de ser criativo, né? Tem ali os templates, mas não significa que eu preciso usar exatamente aquele template. Eu uso como uma inspiração e depois eu crio para a minha necessidade. Então é isso. O Geniali dá uma base ali, mas a gente pode explorar de várias maneiras. E é o que é normalmente o que eu faço. Então imagina, você precisa criar uma apresentação, como que eu fiz aqui, né? Estou utilizando esse recurso da apresentação nesse momento. E sendo design institucional. Mas não só, né? Professores, pessoas que trabalham com formação, é bastante útil. Outro recurso também, que são as infografias, é um recurso que eu gosto bastante, e que, né, para sintetizar o conteúdo, utilizando imagens e textos, tanto na horizontal quanto na vertical. Um ponto que está sendo bastante utilizado, né, nos dias de hoje, um recurso bastante utilizado, que é a gamificação. E no Geniali, vou mostrar aqui para vocês. Eu já tinha mostrado antes, mas agora eu vou mostrar como, na prática, isso pode ser feito. Então, vamos lá. Vamos começar. Aqui tem uma questão X, né? Então, tem aqui a questão errada. Isso é só um exemplo, por isso está assim, né? Porque daí você, o que você pode fazer? Imagina, você quer utilizar isso, então você coloca aqui questão, né? Se for em português, você traduz aqui questão 1, coloca o seu texto, e aqui você só muda para a questão errada e a questão certa, porque já vai ter todo a formatação já para que apareça a resposta certa, né? Porque é uma questão de linkar na página, enfim, eu não vou aprofundar tanto na questão de como construir um Geniali. Mas imagina, se eu venho clicar aqui na resposta errada, vai aparecer que está errado e vai pedir para eu tentar de novo. Não foi. Então, vamos clicar na resposta certa, só para vocês verem. Então, aqui você pode colocar uma mensagem de feedback explicando o que deveria ser, né, a resposta. Enfim, aqui nesse caso já passou para a resposta 2, mas eu costumo sempre colocar também um feedback para a pessoa perceber o porquê que ela acertou ou errou. Então, vamos continuar aqui, né, que é um quiz, e depois também é possível a gente colocar aqui quantos pontos que a pessoa acertou, enfim, e a pessoa vai seguindo assim, dessa maneira. E sempre, lembra que eu disse que o Geniali é para produzir conteúdos interativos e animados? Vão percebendo que à medida que eu vou passando as páginas, olha, é possível criar uma série de animações que tornam as apresentações muito mais chamativas, né? Muito mais que as pessoas conseguem se conectar mais com essa apresentação. Bem, então, paramos aqui na gamificação, tem as imagens interativas que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente, e até vídeo nós conseguimos produzir com o Geniali. É uma questão de como a gente salva, né, esse documento, tem a opção de salvar em MP4, mas também é uma questão se você tem a conta gratuita ou a conta paga, como tudo, né, gente? Porque algumas funções são limitadas para a conta gratuita e quem tem a conta paga consegue fazer também algumas coisas. Por exemplo, se eu quero transformar o conteúdo em SCORM, isso é uma coisa bem importante, porque o SCORM é um tipo de conteúdo, né, que a gente pode já levar quem trabalha com Moodle ou quem trabalha com outras plataformas de LMS, e a gente leva
o conteúdo SCORM para o Moodle, por exemplo, e ele já incorpora as atividades, a pontuação, a distribuição de pontuação já no próprio Moodle, né? Então, ainda tem essa vantagem. É um recurso bem recente, é um recurso novo do Geniali, mas que é para as pessoas que têm a conta paga. E sabe que por que eu gosto de ser embaixadora do Geniali? E, né, para além de me ajudar com essa gama de possibilidades de criar conteúdo, eu sempre falo quando eu recebo e-mail das novidades do Geniali, porque o Geniali nunca para. É quase assim, mensalmente a gente tem uma novidade sobre alguma funcionalidade nova que eles criaram, sempre tentando melhorar e criar melhores, né, condições de aprendizagem, melhores oportunidades para criar apresentações e os materiais, dando condições não só para quem vai ver esses materiais, ou para quem está produzindo esses materiais. Então, não sei se vocês repararam, por exemplo, né, que aqui, ó, vou clicar um que eu ainda não cliquei, vou clicar aqui no guia, tava azul, né? A gente vai ver o conteúdo, e assim que eu fechar essa telinha, ele vai ficar preto, dando condição para eu entender que isso aqui já foi criado. E isso foi uma coisa muito nova, muito recente. Então, essa também é uma função dos embaixadores, que a gente vai notando o que pode ser melhorado, a gente dá essa dica para a equipe e eles vão sempre trazendo novidades. Isso é muito bom. O SCORM também é uma novidade, já quer dizer, deve ter uns 6 meses, 7 meses que essa funcionalidade chegou, e ela é muito prática, sobretudo para quem trabalha aí com, né, produz objetos de aprendizagem em SCORMs. E eu vou dizer para vocês, gente, eu já trabalhei com H5P, com Articulate, com outras ferramentas de autoria, e eu me encontrei no Geniali, porque ele, como eu disse antes, eu achei ele bastante intuitivo, bastante fácil de criar. Então, é por isso que a minha escolha hoje é o Geniali. Para além disso, a gente pode criar microsites, que também é uma forma como a gente salva o conteúdo, portfólios. Fazer portfólios no Geniali já dá uma nova visibilidade para o seu material. Uma pessoa que recebe o seu portfólio com o Geniali certamente vai ficar bastante impressionado, dizendo aquele ou que aparece no início da página do Geniali. Você também pode produzir conteúdos para as redes sociais e partilhar dossiês, fazer pitches também para alguma apresentação. Bem, vocês já viram que como design instrucional, assim se eu fosse também professora ou formadora, o Gene ele pode ser mesmo uma mão na roda, não é? E agora, por fim, eu quero mostrar para vocês algumas experiências que eu tenho feito utilizando o Genially no meu trabalho. Quero dizer para vocês também que essas produções, a gente utiliza, né, o Creative Commons, e são, né, cursos que podem ser acessados, então por isso, né, que eu estou aqui mostrando para vocês. Então, essa demonstração que está aqui escrito demonstração, foi uma vez que eu precisei criar uma demonstração para apresentar para um cliente e eu utilizei o Genially, né? E aqui eu também vou deixar disponível para vocês acessarem todo esse material, essa apresentação, se vocês quiserem explorar e ver como que foi feito, vocês podem fazê-lo, né? Só para vocês verem, olha, eu incorporei um vídeo, a pessoa começa a assistir um vídeo. Aqui agora já vai aparecer o botão de iniciar, que eu posso clicar, e aqui vai aparecer o menu para as pessoas continuarem a identificar aqui o conteúdo. Olha, aqui já saiu o que era preciso, mas enfim, só para vocês verem. Aqui eu tenho um infográfico. Aqui são FAQs, ou seja, são aquelas perguntas frequentes de um curso, né? Então, a gente tinha uma lista de perguntas frequentes que poderiam ser, que as pessoas tinham dúvidas, e nós fomos clicando
aqui colocamos e criamos essas facas e disponibilizamos no site. Então, isso também são outras possibilidades que não necessariamente estavam previstas, né? E é aquela coisa que eu tinha falado antes, é uma questão de criatividade. Também teve um projeto que eu trabalhei que foi em relação à visita a um museu. Esse projeto eu gostei bastante de trabalhar, então a gente entrava aqui no museu. É um museu que está localizado na Madeira, é o Museu do Açúcar da Madeira, e aqui eu vou entrar na visita, e como que a gente fez isso, né? Foi por meio, então, dos botões de interatividade que são possíveis com o Geniali, né? Então, tem vídeos, tem imagens, tem perguntas aqui, olha, tem quiz. Então, eu já não lembro a resposta certa, mas eu acho que é isso. Olha, tá errada. Então, aqui... Olha, aqui a pessoa recebe um pau e vai continuando a visita. Bem, depois também uma imagem interativa, que a pessoa nos números ela vai clicando e ela vai tendo mais informações sobre aquilo que está aqui. Então, é apenas uma imagem que a gente pode colocar aqui animação, interatividade, e também uma linha do tempo, que a pessoa, ela clica e também vai tendo mais informações do conteúdo que está aqui dentro, né? Então, era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham ficado instigados sobre o uso do Geniali e vendo as possibilidades que ele apresenta também para os designers instrucionais. Eu agradeço, deixo aqui meu contato, meu e-mail, as minhas redes sociais, e a gente se fala por aí. Obrigada. Tchau. Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.